Boa tarde, boa tarde. Estamos aqui iniciando mais um bate-papo da Cefaz de Mato Grosso. É um formato que a Cefaz tem proposto, acho que esse já é o nosso segundo recente bate-papo. E é um formato de conversa que a gente quer ter com o contribuinte, com o empresário, com todo mundo envolvido em situações novas, em novidades legislativas, em tudo aquilo que pode impactar na rotina, no trabalho das pessoas. A gente vai buscar, tem buscado, garantir sempre que qualquer novidade, qualquer nova exigência seja imediatamente esclarecida, sempre mantendo canais aqui de atendimento para vocês. Então, Rafael Vieira, superintendente de atendimento ao contribuinte da Secretaria de Fazenda. Conto aqui hoje para me dar uma ajuda com o Wilton e com o Edgar. Eles são da AFRAC, é a associação. Eles vão falar um pouquinho, eu quero que eles falem aqui com a gente um pouquinho, logo mais. A associação que congrega empresas de software de automação comercial e que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz aqui com a nossa audiência, é uma audiência super qualificada. Espero que vocês tirem todo o proveito. A gente tem uma conversa inicial relativamente rápida para poder abrir espaço para o bate-papo, ok? Então, vamos lá. O que tem aqui de novo para a gente conversar? O que tem de novidade que surgiu hoje no Diário Oficial? Foi implementado a nossa... Agora eu vou ficar vigiando aqui o delay da passagem de slides. Foi publicada hoje a portaria 262, que trata dos prazos e dos procedimentos relacionados à integração entre meios de pagamentos e os equipamentos emissores de documento fiscal. Mas, como eu sempre gosto de fazer, eu vou trazer para vocês aqui da onde surgiu essa história. Então, vamos lá para um pouquinho de história, tá? Lá em 2016, o Brasil já vivia com muita clareza esse processo de digitalização da forma de pagamento no comércio, prestação de serviço. Então, isso está muito claro, tinha popularizado, já estava muito popularizado os meios de pagamento eletrônicos. A gente já tinha saído daquele processo de carbono, né? Então, ficou evidente para os estados que era necessário a gente avançar no processo de acompanhamento, monitoramento das operações comerciais sujeitas ao ICMS e que, num determinado momento, começavam a passar muito por essa forma de pagamento. Então, temos aí, lá em 2016, o convênio ICMS 134, que já falava do fornecimento de informações que deveriam ser prestadas por essas instituições intermediadoras de pagamento para aquelas transações comerciais e de prestação de serviços sujeitas ao ICMS aí, tanto de pessoa física quanto jurídica. Então, isso vem de 2016, a gente, depois disso, implementou a DIMP, todo mundo conhece a DIMP, e mais recentemente, surgiu uma possibilidade da gente avançar. Então, foi discutido nos grupos do COTEP, que são grupos de estudo mantidos ali pelo ENCAT, e a gente avançou para muito recentemente, em 2022, num novo convênio, e é um convênio que alterava aquele convênio de 2016, e ele trouxe de importante a sistematização
da vinculação entre os meios de pagamento, os instrumentos de pagamento e todo tipo de instrumento, ele é bem amplo, com a emissão do documento fiscal. Então, a gente já monitorava essas operações comerciais feitas por meios eletrônicos, por meio da DIMP, por meio de solicitações a esses meios de pagamento, instituições responsáveis pelos meios de pagamento, a gente já fazia isso. E mais recentemente surgiu a possibilidade da gente, vamos vincular essa operação que a gente já conhece, que é feita de maneira eletrônica, com os documentos fiscais, que hoje são eletrônicos. Pelo fato de o SPED ter evoluído a chegar a ponto do NFC, BPE, todos os documentos hoje praticamente são eletrônicos, surgiu a possibilidade da gente vincular, e é isso que foi feito no convênio de setembro, proposto e aprovado pelos estados, lá em setembro de 2022. Beleza. Mas aqui no Mato Grosso, como ficou isso? Então, vamos esperar passar o slide. 3, 2, 1, passou. Então, aqui em Mato Grosso, esse convênio foi incorporado à nossa legislação. Todo convênio com FAS do ICMS, ele é incorporado à nossa legislação. Então, ele foi incorporado lá no regulamento do ICMS e a gente traz, basicamente, o Ctrl+C, Ctrl+V ali do convênio, que fica exigido, fica obrigado, criada a obrigação de que haja uma interligação tecnológica do programa emissor da nota fiscal com o software ou com o equipamento emissor do meio de pagamento. Tá? Ainda que PIX, feito ali na maquininha, daqui a pouco a gente vai falar de POS, essas questões ali, eu passo para o pessoal que conhece muito desse assunto. Mas esses equipamentos, ao registrarem uma operação comercial, e essa operação comercial se referia à venda ou revenda de mercadorias e bens, ou ainda de prestações de serviço relacionadas ao ICMS, ou que sejam fato gerador do ICMS, essas operações, o seu comprovante tem que trazer o registro do documento fiscal correspondente. Isso veio por decreto e alcança tanto a nota fiscal eletrônica quanto a nota fiscal de consumidor eletrônica. Beleza? Joia. Então, desde o dia 28 de novembro, então eu estou há 2 semanas recebendo no WhatsApp o pessoal perguntando, e aí? Saiu o decreto, e aí, o que eu faço? E eu estou há 2 semanas falando, calma, porque só com uma portaria regulamentadora, isso tudo aqui pode começar a ser operacionalizado. Então, calma. E a gente passou 2 semanas e tal, trabalhando nessa portaria. Obviamente, a equipe lá da SUIRP e toda a SARP, na verdade, vem trabalhando de maneira a construir essa portaria. Ah, mas poxa vida, não conversaram com a gente? Não. A gente chamou para a mesa tanto os representantes das associações comerciais, então podemos conversar com a FCDL, com a FACMAT, com vários players, representantes do comércio, que são os impactados, para explicar o motivo disso. E agora eu vou explicar para vocês qual o motivo disso. A Cefaz tem um combinado, a Secretaria de Fazenda tem um combinado, já há algum tempo, de que não vamos criar obrigações acessórias que não sejam absolutamente necessárias. E vamos trabalhar que essas novas obrigações sejam o mais simples possíveis. Então, a gente podia, Cefaz, poder da caneta,
A gente podia ter criado uma nova declaração para ser apresentado, ou o contribuinte, o contador, fizesse esse registro de operação e documento fiscal um por um e entregasse para a gente. Podia, não há impeditivo para isso. Mas não é o nosso combinado. O nosso combinado é que essa informação é importante? É. Então, vamos requisitá-la. Mas vamos fazer da maneira mais inteligente, mais econômica possível. E não há outra melhor do que esse processo de interligação tecnológico entre equipamentos e software emissor de documento fiscal. Ah, mas para que vocês precisam disso? Bom, a gente vai apresentar agora quais que são os segmentos econômicos que estarão sujeitos a essa obrigação. Então, a gente selecionou aqueles segmentos que atendiam 2 critérios fundamentais. Então, vamos entender. Quais são os critérios fundamentais que foram escolhidos? Primeiro são segmentos que ainda convivem com um descolamento muito grande entre o faturamento e a arrecadação. Em palavras claras, que tem o maior nível de sonegação fiscal. É aquela sonegação que acontece basicamente por falta de emissão do documento fiscal eletrônico. A gente vai ver ali, o consumidor final não requisita o seu documento fiscal e o comércio, alguns estabelecimentos, ou muitos estabelecimentos desse segmento, não vinham cumprindo com a sua obrigação. Isso é péssimo. Isso é péssimo porque afeta a arrecadação, e a missão da Cefaz é, primariamente, garantir a arrecadação, os recursos públicos para as políticas públicas, mas talvez mais impactante ainda é que essa sonegação acaba por gerar uma concorrência desleal, impactando o contribuinte que busca manter-se regular. E isso é o grave, isso é o mais grave. A gente, num setor em que a sonegação ocorre com maior frequência, a gente tem impacto muito grande naqueles contribuintes que querem se manter regular. Então, não só o nosso ímpeto é de arrecadação, mas de garantir um ambiente concorrencial saudável, e a gente vem batendo sempre nessa tecla. E por isso, exatamente por isso, essas associações representativas do comércio foram as primeiras a falar, estamos dentro, precisamos disso, queremos muito isso, que a gente está buscando o tempo todo uma concorrência leal. A Cefaz tem essa obrigação também de zelar por esse ambiente concorrencial, e é nesse sentido que essa nova obrigação surge. Bom, vamos apresentar, então, a quem se destina primariamente quer dizer, nesse primeiro momento, essa nova norma, tá? Eu vou apresentar aqui e vou fazer, como eu havia dito lá no WhatsApp, e vou fazer com vocês essa leitura da portaria que foi publicada hoje, a portaria 266, ok? Vou apresentar minha tela, compartilhar tela, janela. Beleza. Acredito que a gente vai enxergar agora o Diário Oficial. Esse aí é o Diário Oficial publicado hoje, certo? Que trouxe a portaria 266. Então tá aqui, bacana. Todos os nossos considerandos, a gente está compatibilizando a nossa legislação a esse convênio, e essa portaria disciplina o que foi proposto no convênio, que já foi incorporado ao regulamento do ICMS. Parágrafo mais importante, como sempre, o primeiro. Na operação de venda ou revenda de mercadorias ou bens, cujo pagamento seja efetuado por meio de cartão de crédito, débito, Pix ou qualquer outro meio de pagamento que surgir
contanto que seja eletrônico. A emissão do comprovante, ao emitir o comprovante dessa operação, deve estar vinculado à nota fiscal eletrônica e à nota fiscal de consumidor final eletrônica. A primeira pergunta vai ser, tá, mas eu posso vender aqui, quando eu for emitir a nota, eu preencher aqui à mão o comprovante, o número do comprovante? Não. Essa interligação, essa vinculação tem que ser mediante uma interligação entre sistemas, uma interligação tecnológica entre o programa emissor do documento fiscal e o equipamento emissor ou software emissor, o software responsável pelo meio de pagamento, pelo recebimento do pagamento. Segunda pergunta, e venda em dinheiro? Não tem o que fazer. Não é o caso. É até curioso saber quem ainda usa dinheiro, assim. Acho que faz uns 6 meses que eu não pego numa nota. Mas, nesses casos, não há o que se fazer, tá? Daqui para baixo eu venho contando, a nossa portaria vem disciplinando detalhes. Então, o que deve constar na nota fiscal vindo do meio de pagamento? CNPJ, o código de autorização e identificação do pedido, data e hora, identificador do terminal aonde ocorreu essa transação. Nada de novo. Essas informações eu já recebo na DIMP. As operadoras já possuem esse dado. Não criei nada aqui, não. No pagamento realizado por cartão de crédito e débito, deve fazer constar na nota fiscal as informações do meio de pagamento, valor do pagamento, tipo de integração. Isso tudo aqui são campos já existentes lá na nota fiscal, no XML da nota fiscal e no XML da nota fiscal ao consumidor eletrônico. E está tudo muito bonitinho, tem um grupo específico de informações de pagamento que a gente encontra lá no Manual de Orientação ao Contribuinte desses 2 documentos fiscais eletrônicos. Então, cada um tem uma tag, contando certinho como que deve ser informado, o tipo de pagamento, ele fala até o valor para cada um dele. No caso de Pix, tem uma informação adicional do Pix que a gente coloca aqui. Então, aqui está no parágrafo 1º. A gente está fazendo essa leitura conjunta mesmo, tá? Eu vou seguir para o artigo 2º, tá? Então, essa obrigatoriedade não se aplica. Então, a gente criou a obrigatoriedade já foi criada lá atrás. Mas a obrigatoriedade criada lá atrás, ela não se aplica a alguns casos. Nota fiscal fácil. Então, muitas pessoas ainda não conhecem, mas é um aplicativo muito bacana, o Nota Fiscal Fácil, destinado ao microprodutor rural ali, ou ao caminhoneiro autônomo, que consegue emitir sem certificado digital, de um processo muito simplificado dentro de um aplicativo. Isso também não se aplica. Operações de venda de forma não presencial, intermediada por site e plataformas de terceiro. Então, gente, é a pergunta que vocês vão fazer. Tá, e minha compra pelo iFood? Nesse momento, não se aplica às operações de venda de forma não presencial, intermediada por site ou plataforma de terceiros. Para esses casos, a Cefaz vai seguir trabalhando do jeito que é hoje, recebendo os dados da DIMP, fazendo cruzamento, fazendo intimação, do jeitinho que é hoje. Por quê? Infelizmente, o processo junto a esses intermediários traz um conjunto de dificuldades, tá? Por quê? Porque ainda o Mercado Livre, o iFood, a emissão de nota fiscal não é feita dentro da plataforma. Por conta disso, ainda não temos capacidade tecnológica, maturidade tecnológica para exigir isso. Então, a gente segue a vida fazendo o bom sem deixar o ótimo nos atrapalhar. Gente, venda realizada com entrega e pagamento em domicílio.
em que o equipamento destinado ao registro de pagamento contém o nome empresarial do respectivo estabelecimento. Então, gente, mesma coisa. O sujeito fez um pedido pelo WhatsApp da pessoa, mas o pagamento só vai ser realizado pelo contribuinte, pelo consumidor final, ali na casa dele. Então, a nota fiscal ela foi emitida na hora do pedido, ela acompanha o pedido, mas o pagamento é feito posterior. Então, fica evidente que a gente não consegue fazer essa vinculação sistêmica. Então, a gente não faz mágica. Nesse caso, ainda trabalha-se nesse cruzamento que a gente faz, você faz aqui, são outros métodos via DIMP. Operações realizadas por microempreendedor individual. Vou dar o caso clássico aqui do pipoqueiro. Não tem como exigir do pipoqueiro, MEI, esse tipo de processamento. Então, não se aplica. Ok? Então, tão importante que a quem se destina é a quem não se destina. Nota fiscal fácil. Operações de venda intermediada por sites e plataformas de terceiros. Venda realizada com pagamento em domicílio e vendas realizadas por MEI. Ok? Seguindo, porque eu ainda quero ouvir vocês muito. Aqui, no artigo 3º, a gente tem uma série de disciplinas. Como fazer isso no caso do XML, em que as informações em que eu tenho que fazer constar as informações relativas ao intermediador da transação. Então, traz-se aqui, ainda que eu não faça vinculação, a nota fiscal vai ter que me dizer por meio de quem ocorreu a operação. Então, eu não faço vínculo entre o pagamento que é realizado na conta do iFood, mas a nota fiscal tem que me dizer que a operação foi realizada via iFood e tem o espaço aqui para isso ser informado, tá? Então, é uma informação que é complementar. A gente não consegue, dessa maneira, vinculação automática, mas a gente traz a exigência de, no documento fiscal, nos trazer essa informação. A gente vai ter um monte de grupos, de segmentos que estarão sujeitos a isso. Porém, não seria inteligente a gente aplicar isso de maneira indistinta. Por quê? Porque eu tenho uma série de segmentos econômicos que não são problemáticos em termos de sonegação, ou que são segmentos que já estão em regime de substituição tributária. Então, o processo de verificação da arrecadação não ocorre exatamente no momento da venda. Não quer dizer que não precisa de nota, mas que esse processo de verificação da arrecadação não ocorre ali na venda ao consumidor final. Por conta disso, você faz, então, estudou e selecionou quais são os segmentos a nível de subclasse do CNAE, então não é o CNAE inteiro, é subclasses, estão disciplinados aqui, quais que a gente deseja que essa sistemática esteja implantada. Para todos, definimos um prazo razoável, combinado e conversado, tanto com representantes do comércio, quanto com representantes das fábricas de software que vão ter, ou de software, sistemas, que vão ter que se adaptar. Abril de 2024. Então, a gente vai ter aí 3 meses, e todos com quem a gente conversou entenderam válido. Entenderam que 3 meses é válido. Por quê? Porque já existe uma experiência anterior no Brasil. Então, a FRAC vai contar um pouquinho aqui da experiência deles no Rio Grande do Sul, que foi o estado que primeiro estabeleceu essa rotina. Então, a gente está confortável com prazo. Porém, óbvio, a gente vai monitorar isso. Então, a gente vai conversar com o segmento, com softwares,
para ver o andamento desse processo de desenvolvimento. Está em portaria para a gente ter mais possibilidade de realizar ajustes, se necessários. Vou passar com vocês para concluir a minha fala. A quem se destina? Fabricação de produtos de padaria e confeitaria, que são as padarias tradicionais, que realizam boa parte da produção própria. Padarias e confeitarias focadas ou destinadas à revenda, que realizam predominantemente revenda. Então, padarias. Comércio varejista de equipamentos de telefonia e comunicação, muitas vezes, ainda que o produto esteja sob substituição, existe um estudo que mostra um gap de arrecadação, uma falha entre o valor esperado e o arrecadado, então entra aqui. O mesmo para armarinho, artigos de cama, mesa e banho, comércio varejista de brinquedos, comércio varejista de artigos esportivos, de artigos de ótica, de artigos de vestuário e acessórios. Então, a gente está falando predominantemente comércio varejista. O atacadista não está entrando aqui neste momento. O outro segmento muito sensível é restaurantes, bares e similares. Restaurantes e similares, bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, lanchonetes, casas de chá, bares e outros estabelecimentos sem entretenimento, com entretenimento, fornecimento de alimentos preparados para empresas, isso é importante, fornecimento de alimentação coletiva, e também aqueles predominantes para consumo domiciliar. Então, vejam, não é um segmento, apesar do grande número de contribuintes, ele é muito focado em um conjunto de atividades. E a gente buscou manter isso, é muito restrito aqui, já pensando que uma solução de software desenvolvida para um pode ser aproveitada por muitos. Então, a gente conta com esse poder de reaproveitamento das soluções construídas, de maneira a alcançar mais rapidamente, a um baixo custo, o maior conjunto de soluções de software que são utilizados por esses estabelecimentos. A minha apresentação, a princípio, é essa, tá? Eu busquei, assim, ser muito pontual. Vou pedir para a Lohana. Isso, Lohana, obrigado. Eu vou passar agora, então. Wilton ou Edgar? Levanta o dedo quem quer falar primeiro, porque já faz. Então, o Edgar, ele vai fazer as honras, vai apresentar rapidamente a FRAC, e eu queria que ele desse para a gente uma pincelada no processo que eles acompanharam no Rio Grande do Sul. E aí, eles continuam com a gente em seguida, porque eu acredito que boa parte dos questionamentos serão no âmbito técnico, e ninguém mais qualificado para nos ajudar nisso. Tá? Enquanto isso, a Lohana vai pincelar aqui nesse chat, que está super movimentado, as questões mais relevantes, repetitivas, para que a gente possa abordar aqui. Edgar, por favor, fica à vontade. Maravilha, obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou vice-presidente de Relações Institucionais da FRAC. O que é a FRAC, né? A FRAC é a entidade que cuida da parte de tecnologia para comércio e serviços. Então, é a Associação Brasileira de Tecnologia para Comércio e Serviços. E nós fazemos exatamente isso, toda a operacionalização dos softwares de automação, meios de pagamento e essa integração deles. Tá certo? Então, isso já existe, essa integração não é um fato novo, isso já existe há muitos anos, tá certo? Se a gente for olhar, e todos vocês vão lembrar bem, quando você vai num supermercado, por exemplo, você faz a compra, terminou a compra, você paga com o cartão de crédito lá, por exemplo, já vem tudo junto, vem na mesma nota. Num posto de combustíveis também a gente tem esse tipo de coisa, e em vários outros estabelecimentos. A grande diferença é que existia essa permissão de poder utilizar a máquina
separado dessa emissão de documento. Mas as tecnologias já existem, já estão super bem sedimentadas, inclusive já olhando as novas tecnologias. Aí, nessa hora, eu vou depois passar para o Wilton. O Wilton é realmente o especialista mesmo, que conhece tudo e mais um pouco dessa parte de equipamentos, de meios de pagamento. E em relação a Rio Grande do Sul, nós fizemos essa implementação recentemente, junto com eles, passamos por vários pontos, inclusive no Rio Grande do Sul tiveram situações particulares até, porque a gente tinha, por exemplo, um meio de pagamento que não estava disponível para todos os adquirentes. Então, eles precisavam fazer isso. Ou seja, a gente teve pequenos ajustes que foram sendo mexidos, colocados, cada um em uma empresa, tá certo, de tecnologia, uma vertical de tecnologia, ou era num adquirente, ou seja, uma rede, uma Cielo, uma GetNet, tá certo? Ou era na empresa que fazia a integração do pagamento. Importante a gente colocar o seguinte: todo mundo fala, poxa, isso é uma obrigação de TEF. TEF é uma tecnologia que existe algum custo, tá certo? Mas é uma obrigação de TEF no estabelecimento? Não, não é uma obrigação de TEF. Por quê? Porque a gente tem as empresas de cartão, hoje, elas têm um appzinho de pagamento no próprio terminal que pode se integrar ao software. Isso significa dizer o seguinte, é custo zero nessa hora. Se eu tiver um Smart POS, um POSzinho de tecnologia mais moderna, em Android, como um celular, tá certo? Onde ele vai rodar o aplicativo da emissão da nota, que é o aplicativo de venda, tá certo? E também o de meio de pagamento. E se ele estiver utilizando um app de um desses adquirentes, não vai ter um custo de integração. Então, a gente tem aí, quando a gente vai falar, poxa, o TEF é obrigatório e eu vou ter um custo maior. Não, a gente tem soluções diferenciadas, é óbvio. O TEF, ele tem uma flexibilidade, por isso que ele tem custo. Eu posso, de repente, falar, olha, eu uso o TEF e eu faço cartão de crédito no adquirente A, cartão de débito no B, Pix no C e voucher no D. Eu tenho opção de fazer isso por causa de taxas, tá certo? Das taxas cobradas por operações, esse tipo de coisa. Então, o TEF, ele traz vantagens e, obviamente, ele tem um custo associado a isso, tá certo? Basicamente, eu acho que para eu não esticar muito, é isso. Eu vou passar para o Wilton. O Wilton pode dar essa pincelada final e vamos ouvir as perguntas. Eu acho que é a parte mais importante, né, Rafael? Bela explanação a tua, inclusive. Muito obrigado. Legal. Eu queria agradecer também, aproveitar a oportunidade, agradecer para o Rafael aí pela oportunidade, né? Acho que foi esse trabalho, na verdade, agora ele é o final de um trabalho que começou lá atrás, né? Então a gente vem discutindo já há bastante tempo, né? Como fazer essa integração, como tratar os detalhes. Então foi muito bacana o trabalho, o jeito como foi feito também o trabalho, porque o Fisco, o pessoal do Cefaz aí sempre abriu muito espaço para a gente poder discutir junto com as empresas, né? A FRAC, quando a gente vem aqui, na verdade, a gente vem representando todas as empresas de tecnologia que fornecem soluções aí para o varejo, né? Então foi muito bacana poder discutir, tinha uma série de pontos que a gente conseguiu ajustar, né? Como o Rafael colocou, esse processo agora de integração é uma integração tecnológica, né? Não envolve nenhuma outra obrigação aí do ponto de vista acessória, fiscal, né? Então é um processo tecnológico. Como o Edgar falou, né? A tecnologia hoje ela já está num nível de avançado, né? Tanto de soluções que você tem hoje, seja o TEF, sejam as APIs dos adquirentes, como o Edgar colocou, então tem uma série de possibilidades hoje, né? Então, muito bacana, a gente sempre colocou esse ponto, né? Que no passado nós já tivemos várias iniciativas, né? Que proibiam o uso dessa tecnologia ou obrigavam o uso daquela. Então, hoje, na verdade, esse processo de integração, né? Ele traz a questão da integração tecnológica, mas ele não limita o uso de uma tecnologia ou obriga o uso da outra, né? Como o Edgar colocou. Então, é muito bom isso. E o processo, só complementando para finalizar, né? O processo todo que ocorreu no Rio Grande do Sul foi muito bom, né? Por quê? Porque foi um grande aprendizado também. A gente discutiu ao longo do ano, o Rio Grande do Sul agora está na verdade, completando aí último prazo, né? Que existia, a gente teve um cronograma ao longo do ano, né, de implementações,
e foi um processo que foi ocorrendo, a gente foi acompanhando, participamos de vários eventos, várias interações, reuniões, né, com as empresas de meios de pagamento, com as empresas de tecnologia, de automação comercial. Então, foi um processo muito bom, porque envolveu todo um aprendizado, né? Então, a gente chega nesse momento, né, muito mais preparados aí, com toda essa bagagem que já foi absorvida lá no Rio Grande do Sul. Então, acho que o processo daqui para frente vai ser um processo bem tranquilo nesse sentido, né? Porque a gente já tem todo esse aprendizado que foi absorvido, adquirido aí ao longo do ano aí com o projeto lá do Rio Grande do Sul, né? Então, eu acho que a gente está muito mais bem preparados aí, né? Olhando como as empresas de tecnologia como um todo, tá? Então, acho que é isso. Acho que vamos para as perguntas aí. Acho que da nossa parte aqui também a gente contem sempre com a gente. Aí a FRAC tem grupos, né, de trabalho que discutem também, né? Então, se vocês tiverem interesse em participar, em interagir, enfim, de participar de forma ativa, a gente também tem essa abertura aí para que todos possam trabalhar e participar desse processo também. E o último recado, rápido, Hilton, é o seguinte, a FRAC tem um marketplace no site que indica as empresas que têm soluções que tem. Então, às vezes a pessoa tem dúvida, olha lá, estão todos associados, tá certo? É alguma coisa assim super aberta. É isso mesmo. Vamos para as perguntas agora. Tem muito material lá no site da FRAC, tá, Edgar? Assim, tem uma cartilha de integração, de meios de pagamento, tem várias coisas que são úteis aí para o pessoal que vai precisar aí fazer esse trabalho, né? Então, a gente também está à disposição aí para ajudá-los. Bem colocado, Hilton. Nem precisam fechar o áudio aqui, porque a gente já vai passando para vocês. Ah, tá bom. Luciano traz para a gente: as maquininhas tradicionais que estão na maioria do comércio estão aptas a realizar operações com essas integrações ou será necessário novas maquininhas? Vai, Wilton. Então, hoje você tem várias possibilidades, tá? Então, assim, você consegue, mais uma vez, né, esse processo lá no Rio Grande do Sul foi um grande aprendizado, né? Quando a gente começou lá no início, né, as maquininhas, na verdade, não estavam, em sua grande maioria, né, não estavam preparadas ainda. Hoje, de forma geral, né, você tem ainda muitas máquinas que, na verdade, não estão integradas, né, com o sistema de venda, de frente de caixa da loja, né? Então, hoje você já tem diversas soluções que possibilitam essa integração, tá? Os próprios adquirentes estão fornecendo soluções, alguns estão fazendo, vamos dizer, esse trabalho direto com as automações, outros estão trocando por equipamentos Android, outros estão fazendo a integração do POS com o PDV, né? Então, a maquininha, né? Então, tem hoje uma infinidade de possibilidades, tá? Do ponto de vista tecnológico, né? Qual o caminho, né? O caminho é, primeiro, consultar a sua empresa de automação comercial, a empresa que fornece o sistema, né, de venda do PDV, né? Geralmente ele já tem alguns parceiros, ou já tem o contato, né, ou já teve lá na experiência do Rio Grande do Sul, né, uma solução para isso. O próprio adquirente também, né, muitos já também pegaram já dessa experiência com o Rio Grande do Sul, né, e já desenvolveram soluções também que possibilitam integrações, né. Tem muitos softwares que já estão integrados, então toda essa experiência do Rio Grande do Sul também acaba servindo, né, para o projeto aqui do Mato Grosso. E quem não tiver ainda integração, hoje tem uma série de possibilidades, né? Então, o caminho geralmente que a gente indica é esse, né? Então, consulta primeiro a sua automação comercial, tem as tech houses, tem vamos dizer, os adquirentes, né, que já atendem aquele cliente, já prestam o serviço e que já desenvolveram, em sua grande maioria, também soluções que possibilitam essa integração, tá? Beleza. Uma coisa importante, o pessoal sempre pergunta, né? Fala assim, mas as maquininhas estão proibidas. Na verdade, hoje você tem que integrar, né? A máquina tem que funcionar de forma integrada, né? Não tem hoje uma proibição na questão do uso da máquina. Você tem que ter a integração, né? Então, o pessoal fala, mas não pode mais usar o POS. Não, você, na verdade, não pode usar. Se você tiver enquadrado na obrigatoriedade, você tem que usar o POS integrado, né? Ou seja, não pode ser, como o Rafael tinha colocado, não pode ser uma integração manual, tem que ser sistêmica, né? Então, os dados do pagamento eletrônico, seja cartão de crédito, débito ou Pix, ele tem que ser inserido
na nota fiscal, na NFCE, tá? Então é isso que tem que acontecer. Não importa se é um POS, se é um PIMPED, ou se é uma tecnologia de TEF ou API, não importa, tá? O que importa é que tem que haver essa integração sistêmica. Tá? Deixa eu te fazer uma pergunta que veio no Instagram aqui, antes de passar para a próxima. É a preocupação com o emissor de nota fiscal gratuito, aquele do Sebrae. A gente, ao cabo, já tem alguma experiência lá no Rio Grande do Sul? Se o Sebrae já está preparado para recepcionar essas informações do POS? Ainda não, Rafael, porque no Rio Grande do Sul a obrigatoriedade está na NFCE, tá certo? Não está na NFE. Então, eu não sei, sinceramente, se ele já está preparado ou não. Como é um software do Sebrae, tá certo? Eu realmente não vou ter essa informação. Perfeito, tá registrado. A gente pode até consultar aqui, lá, né? A gente pode até depois, acho que, buscar a informação e retornar aí, né? Não sei se a gente consegue depois passar aí. É uma questão importante que a gente vai criar a FEC, as questões frequentes, né? E são perguntas e respostas que a gente vai colocar assim. Essa foi uma excelente que o Edi Martins trouxe para a gente, está registrado para a gente averiguar isso. Muito legal. Bom. Inclusive, Rafael, se você depois quiser, né, passar essas perguntas também, a gente, né, também busca aí respondê-las aí em conjunto aí, a gente consegue também retornar para vocês aí. O Ivan Barbosa, usa o TF e caiu a internet. Não vou poder aceitar Pix na maquininha? Então, a questão a questão da internet repetiu algumas vezes aí. Você tem a possibilidade de emitir o documento em contingência. E aí? Como que você vincula isso? Vocês enfrentaram isso lá no Mato Grosso do Rio Grande do Sul? Na realidade, os dados que a gente teve da própria Cefaz é que a quantidade de operações offline é muito pequena, tá certo? E que eles não tiveram ainda essa experiência, mas isso passado pela Cefaz do Rio Grande do Sul. Deixa eu fazer uma ressalva geral. Toda nova obrigação que a Cefaz cria, ela nunca vai ser levada a ferro e fogo. A gente compreende que, inclusive, há legislações que tratam de um período de adaptação não me recordo se é 180 dias, então a gente vai trabalhar bastante tempo de maneira orientativa, tá? Não tem nenhuma perspectiva de começar a lavrar a infrações, nada. A gente, por bastante tempo, vai trabalhar com uma perspectiva orientativa. Então, a última coisa que pode surgir dessa nossa conversa é medo. É medo. Então, a gente trabalhar junto e seguir trabalhando de maneira cooperativa. Pois não, Lohana? Vou ver se você joga outra tela aqui. Eu até ia comentar o seguinte, Rafael. Quando a gente fala de não ter a internet, existem hoje várias tecnologias, empresas que oferecem isso, que pode passar a tua transação não só para uma internet Wi-Fi, como um 4G. Quer dizer, então, ela tem uma flexibilidade grande para que você conviva nesses momentos de contingência mesmo. Massa. Tiago Ferreira traz que para as empresas que não estão na lista, terá obrigatoriedade de entregar? Então, assim, esta é uma obrigação destinada a esse conjunto de empresas, dessas atividades. Existe previsão para a entrada de outros segmentos? Não tem assim uma segunda lista guardada, não, tá? Esses são os segmentos que a gente entende que exigiam uma intervenção. Para as outras empresas que não estão na lista, sempre, e aí a gente fala de uma maneira geral, é sempre interessante, para fins de controle contábil, financeiro, que exista essa integração. Então, é também uma oportunidade de buscar organizar esse processo comercial. Mas vai ser uma exigência da Cefaz? Não há perspectiva, antes de findado esse prazo de abril,
não houve essa discussão de incluir novos segmentos. Então, tudo que a gente está falando, nesse momento, é para aquele rol de subquinais que estão listados lá, é bem específico. Eu vi uma pergunta aqui no YouTube, então eu já respondo no pacote. A portaria, ela não falou em KNAI principal ou secundário. Então, alcança também uma empresa que tenha um KNAI ainda que secundário. A Lohana já até trouxe aqui, a gente responde a pergunta, então. Em relação ao cronograma, vai ser exigido pelo KNAI principal, ou se a empresa tiver principal, como não obrigado e secundário, ela ser obrigada. Salvo a gente defina diferente, por não ter escrito na portaria que se referia ao principal, alcança qualquer um. Isso é importante, porque pode, para a gente evitar qualquer tipo de manipulação, sabe? De um contribuinte para se ver, joga o KNAI para um KNAI secundário, ainda que não represente, de fato, o perfil de faturamento dele. Então, para evitar isso, a gente está alcançando todo aquele que tem KNAI, principal ou secundário, não houve na portaria essa delimitação. Tá? Perfeito. Inclusive, Rafael, só para complementar, a pergunta veio de uma empresa que faz software e, obviamente, que está preocupada, tá certo? Se atende a todos, tá certo? De que maneira atender a todos. Então, perfeito que você já respondeu isso. A Alice traz uma questão, que como será considerado pelo fisco quando o pagamento for feito de PIX para o estabelecimento filial e a conta bancária beneficiária estiver em nome do estabelecimento matriz? Eu sei que é normal que isso aconteça, mas a contabilidade ela tem o princípio do estabelecimento. Então, pelo princípio do estabelecimento, tem que ter a entrada no CNPJ 1, a saída no CNPJ 1, o recebimento do pagamento e a venda. Então, assim, sendo muito sintético, hoje está errado você receber o PIX numa conta vinculada à matriz e emitir a nota fiscal na filial. Não fecha contabilmente, e isso pode, sim, trazer transtornos. Então, que seja uma oportunidade para ajustar. Cada filial vai ter sua conta bancária própria, vai receber o PIX nessa conta bancária vinculada àquele CNPJ, e o documento vai estar... É importante avançar nisso. O fisco não considera correto, porque ele, de fato, afronta o princípio do estabelecimento. Então, já fica o convite a regularizar essa situação aí. Tá? Empresas estão na lista. Que feita vendas em Vale. Vale ser emitido via cartão de crédito. Como tratar esse caso? Toda conversa é meio de pagamento. Crédito, débito, PIX. Se esse Vale é eletrônico, ele entra aqui na nossa conta. Ele tem um registro, tem um número de autorização, tem o código, tem equipamento que emitiu ele. Então, assim, se é cartão de Vale Refeição, é a mesma coisa de cartão de crédito. É um meio de pagamento como qualquer outro. E vai ter que se adaptar. Tá? A gente não está falando daquele carnezinho que sai no papel, aquele ali não é eletrônico. Esse do cartão, que tem vários tipos, sim, e a gente tem muito interesse em receber essa informação aí relacionada a essas operações. Lá no Rio Grande do Sul é obrigatória a impressão, boa pergunta, no mesmo dispositivo. Em Mato Grosso também será obrigado? Não. No Rio Grande do Sul, eles fizeram algum tipo de exigência que o mesmo equipamento emita a nota fiscal e o comprovante, ou o que é importante é que haja a vinculação, interligação eletrônica? Rafael, lá no Rio Grande do Sul tem realmente essa questão, né, do uso. Eles estão até revisando isso daí, né, porque essa foi uma coisa que a gente colocou várias vezes aí
na questão do, assim, até de ter uma flexibilidade, enfim, muitos consumidores acabam nem pedindo a nota, né, o comprovante impresso, né, você pode mandar por e-mail, pode mandar por qualquer outra forma, né, enfim, hoje é eletrônica e você não precisa ter o impresso, né, o papel, né, então lá realmente tem essa questão, né. E a gente viu que na portaria ela já nasceu dessa forma correta de não ter essa vinculação no mesmo equipamento. Perfeito. Tá, então fica aí a resposta que em Mato Grosso a gente não exige impressão física, é importante, informação, é com informação eletrônica que a gente trabalha, sim. Então não fazemos essa exigência. Perfeito. Manda outra, Lohana. Terá algum tipo de conciliação entre o pagamento via Pix, a venda e prazo de algum documento para venda? Gente, essa pergunta vai se repetir em 500 situações diferentes, tá? Vejam, a portaria, ela fala nessa venda presencial em que ocorre um pagamento e, em seguida, a emissão do documento fiscal. Existe uma ordem cronológica para a coisa acontecer. Toda vez que a emissão do documento fiscal ocorrer antes do do pagamento, é impossível a gente fazer essa vinculação. Então, se pagou em Pix, se emitiu a nota com prazo para pagar, se a nota fiscal refere-se o pagamento é no recebimento posterior, vai se enquadrar naqueles casos de não se aplica, lá no parágrafo do não se aplica. Então, a Cefaz, ela não é o propósito de toda essa discussão fazer uma conciliação de toda a contabilidade, documento por pagamento, não é esse propósito. Isso também surgiu e gerou um desconforto quando a gente falou lá do registro 1601, tá? Que falou, mas momentos diferentes, mês diferente. A gente está sendo muito específico e objetivo nessa obrigação aqui. O pagamento ocorreu, em seguida, numa venda presencial, logo em seguida ocorre a emissão do documento fiscal. Na venda presencial, ali é exigido que haja a vinculação. A Cefaz não vai ficar caçando esse tipo de vinculação posterior e tal. Ele vai, obviamente, usar essa informação, a Cefaz usa essa informação para compreender se está ou não está compatível, mas não se trata de um processo de conciliação. A gente não vai checar toda a entrada de recurso, qual que é a contraparte, porque a gente sabe que isso não fecha. Então, para todas essas questões, todas essas dúvidas, a gente reitera. Não é o objetivo esse batimento, essa conciliação uma a uma. Mas todas as operações que se enquadram no processo de venda presencial ali, é de interesse do fisco que exista essa exigência de vinculação. É isso que se destina. Bom, ele fez uma referência ao Rio Grande do Sul, eu não sei como ficou o Rio Grande do Sul, então eu passo para vocês. A informação end-to-end ID do PIX, que é bem próprio do PIX. No XML, como deve ocorrer? Wilton quer. O Pix, a gente discutiu bastante, né, essa questão de integração, porque o Pix, diferente do cartão, né, o cartão ele tem um campo específico, que é geralmente um código de autorização, NSU, enfim, e aí você consegue vincular isso, né? O Pix ele não tem um campo sequencial, um campo... E aí a gente discutiu bastante, e o End-to-End ID é o campo que, na verdade, a gente entendeu que seria o mais adequado aí, né? A gente, inclusive, a gente consultou várias empresas, tudo, e todo mundo concordou que esse seria o melhor campo, né? Então, é esse campo que tem que ser inserido na nota fiscal, na NFCE, tá? O End-to-End ID. Tag específica que chama C-Out. Uhum. Então, isso está na portaria, isso está expresso na portaria. Até explicar rapidinho isso, uma transação Pix, ela tem
2 indicadores. Tem o End-to-End ID, tá certo? Que esse é o principal. Se eu for cancelar, eu vou cancelar em cima de um End-to-End ID, etc. E tem um outro, que a dúvida dele deve ser isso, que chama TX-ID, quer dizer, é um ID da transação que o software pode gerar, porque quando ele faz esse processamento dinâmico, né, ele coloca aquela informação no QR Code, que é de um PSP recebedor, aquilo vai ser pago, volta para a aplicação e ele verifica que é aquele número que ele mandou e ele libera a venda. Não é esse, é o End-to-End ID, foi uma das solicitações do Rio Grande do Sul e que Mato Grosso também foi na mesma linha, porque é o número principal. Tá. Importante, tá? A gente vai estabelecer uma forma da gente começar a discutir as coisas técnicas. Então, assim, a partir de agora, a gente acompanhando as perguntas, a gente entrou num campo, mas esse campo tem esse tamanho, ele não aceita esse formato. É uma nova discussão. O que eu precisava, e aqui a gente se propôs hoje nesse bate-papo, falando agora para todo mundo que está acompanhando a gente queria trazer a motivação dessa obrigatoriedade. Isso é importante ter clareza que era necessário a Cefaz intervir. Então, a gente precisava de trazer a motivação, trazer quais são os segmentos que a gente estava buscando, tá? Quais segmentos que a gente estava buscando, e trazer prazo, tranquilizar que há um prazo, que a gente não vai trabalhar de maneira de fiscalização com autuação, que a gente, nesse prazo, que vai ser longo, vamos trabalhar com orientação, a Cefaz também está aprendendo, tá? E aí a gente vai separar. A gente começa que bom que a gente já está discutindo a parte técnica. Quer dizer que a gente venceu o nosso objetivo. A parte técnica, a gente precisa de trazer os técnicos, tá? Os técnicos que estão aqui do lado da Cefaz, que estão na Superintendência de Informações da Receita Pública. E eu vou disponibilizar, então, o e-mail da SAC, tá? Que é da Superintendência de Atendimento ao Contribuinte. Lohana, você pode botar para mim o sac@cefaz.mt.gov.br na tarjetazinha? Não sei se você consegue fazer isso, eu estou falando aqui, nem sei se dá para fazer isso. Mas o e-mail é sac@cefaz.mt.gov.br. A gente vai recepcionar as questões que estão vindo, está vindo muita questão técnica mesmo, então eu quero sistematizar todas essas perguntas para levar para a superintendência que faz a gestão desse produto, para a gente construir uma FAQ, uma lista de perguntas e respostas consistente, técnica, para subsidiar o trabalho de todo mundo. Então, a galera está trazendo muita coisa legal ali no YouTube, tá? A gente vai revisitar isso no YouTube, mas gostaria que trouxessem também para esse e-mail, trouxesse para a discussão no e-mail, e ali a gente sistematiza. Responde o que dá para responder. Quando a pergunta é geral, a gente transforma numa pergunta e apresenta no site da Cefaz, tá? Gera um PDF e disponibiliza para todo mundo essa discussão. Ok? A gente tem um combinado de manter esses horários durante 1 hora, a gente entra no meio da tarde das pessoas. Então, assim, essas conversas nossas têm que ser de 1 hora, então a gente vai manter esse combinado. Eu vou botar em tela. Ana, volta a minha apresentação, por favor. Obrigado. Eu vou voltar aqui para a tela. 2 coisas muito importantes, tá? Além do sac, @cefaz.mt.gov.br, da mesma maneira que eu estou fazendo com todas as apresentações que eu fiz esse ano. Esse é o meu celular. Cadê ele? Deixa eu achar ele aqui. Ai, caiu. Não, tá aqui.
é esse celular aqui, tá? É a melhor maneira de eu entender o que está acontecendo. Eu recebo rápido, capto e passo para a pessoa que pode responder. Do lado aí é o QR Code para um grupo. Vocês estão vendo que já está na sala 2, é porque a gente já estourou uma sala, tem mais de 1.025 pessoas na sala 1, já abrimos a sala 2. Elas são idênticas, tá? E a gente consegue conversar muito rapidamente com vocês, passar informação muito rapidamente. Não tem bom dia, boa tarde, boa noite, então isso funciona bem lá, só eu falo. Mas tem funcionado bastante para a gente se comunicar. Então, usem esses canais. As questões técnicas, tragam para o e-mail para a gente começar a construir esse perguntas e respostas. E eu queria agradecer muito aqui a turma da FRAC, tá? Que são parceiros de primeira hora. No dia que o secretário de Fazenda falou assim, eu fui no Rio Grande do Sul e conheci isso e eu quero isso aqui. Então, assim, foi para eles a primeira ligação que a gente fez. Então, a gente agradece demais esse apoio e temos certeza que vocês vão nos acompanhar nesse processo aí nos próximos meses. Então, desde já quero deixar meu agradecimento e agradecer, cara, bombou hoje, pelo menos aqui no YouTube, 270, bateu 290 pessoas. Que maravilha! É bom conseguir conversar com vocês e os nossos canais de atendimento seguem aí abertos para recepcionar. Vou deixar o Edgar e o Wilton se despedirem aí. Maravilha, Rafael, obrigado. E realmente, olha, essa parceria é uma parceria boa e duradoura, tá certo? A FRAC tem o maior interesse em ajudar esse processo, em facilitar e ter o contribuinte com ferramentas mais ágeis, que permitam ele ter um controle melhor. Só para finalizar, o que você comentou do Pix, é muito importante. Hoje, fazer um Pix tem que estar conectado, porque senão ele não vai bater nada com nada. Então, assim, somos parceiros e vamos estar ajudando vocês o tempo inteiro. Vou agradecer, passar o Wilton e estamos abertos para outras reuniões, aqui, presencial, o que vocês quiserem. Eu vou só reforçar as palavras do Edgar aí e parabenizar vocês pela iniciativa, né? Porque eu acho que muito bacana, assim, abrir as informações e trocar essa, né, de forma aberta, receber as dúvidas, fazer toda essa comunicação, enfim, tentar. Eu acho que é um trabalho fantástico aí, né? Então, só tenho a agradecer pelo espaço, contem sempre com a gente aí. E parabéns pelo trabalho, acho que muito bacana mesmo. Eu fico muito contente de poder participar aí e poder ajudar também, né? Então, contem sempre com a gente. Obrigado. Bacana, obrigada, Lohana, nossa assessora de comunicação, que bota a live no ar aqui e nos ajuda na divulgação em todo o processo. Então, obrigada a toda a equipe da assessoria de comunicação. E um grande abraço a todo mundo. Fiquem com Deus. Abraço. Um abraço.